Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Graça e paz, irmãos. Hoje a chuva vai concorrer comigo. Eu vou tentar vencer. Vou falar até um pouquinho mais aqui. Já prepare o seu também. Peço para ele ser um pouquinho mais aberto. Tá bom? Graça e paz. Que bom que chegamos para celebrar o Senhor. Eu quero convidar você para ficar de pé para esse tempo agradável na presença do Senhor. Eu gosto muito de estar aqui. Eu acho que você também tem um prazer tremendo em estar na casa de Deus, porque a gente se sente tão mais perto da presença dele através e por causa do amor do meu irmão, do amor que eu tenho para com ele, do amor que ele tem para comigo.
né? Então eu gosto desse tempo aqui. Eu cheguei lá atrás, vi a Fátima, eu fico feliz quando eu vejo a Fátima, né? As meninas, o Rafael, que bom, Rafael, que você está de volta, a Ana também, graças a Deus, guardados pelo Senhor, né? A Ana está lá em cima, tá? Então daqui a pouco eles aparecem. Mas chegamos aqui para celebrar o Senhor. Eu quero que você fique muito à vontade nesse tempo. Eu quero começar orando. Queria que você abaixasse sua cabeça para que nós pudéssemos orar. Deus, muito, mas muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. Nós temos esse privilégio de estarmos aqui juntos. O Senhor nos deu esse espaço, o Senhor nos deu essa comunidade, o Senhor nos deu irmãos para viver esse amor, para praticar esse amor, e nós somos muito gratos ao Senhor. Te agradecemos porque nós já vemos alguns retornando, alguns que estavam doentes, outros que estavam acompanhando pessoas doentes, outros amigos que estão se agregando. Muito obrigado, Senhor, que este lugar, mais uma vez, ele seja palco da Tua presença e que o Senhor possa, de fato, falar aos nossos corações. Que nós saiamos aqui diferente da forma como que entramos. E somos gratos ao Senhor, porque o Teu amor é conosco. Somos gratos porque o Teu amor não falha. E é nisso que nós nos apegamos nessa noite. Muito obrigado pela Tua presença. Que haja liberdade do Espírito Santo nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar?
nos prepara para que essa semana nós possamos guardar em nosso coração, em nossa mente e em prática tudo aquilo que o Senhor terá para conosco nesse banquete dessa noite. Graças a Deus, queridos. É sempre muito bom estar aqui com vocês, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu sei que nós temos aqui a Fê, nós temos aqui o Kleber, a Gislene, a Dê, minha filhinha, e o Mateus. Estes estão nos visitando que eu já sei o nome. Tem mais alguém que eu não falei? Que eu não conheci? Acho que você está nos visitando. De máscara agora a gente enxerga, né? Não sabe quem é amigo e não é. Não. Mais alguém aqui? Deixa eu ver. Vamos colocar esse pouco de perto, não sabe quem é que você está falando? Não sei quem é. Essa não sabe? Você quer ficar em pé? Fique à vontade. Isso. Ó, a minha filhinha tem os meus olhos, a minha filhotinha. Cadê, gente? Minha filha, nossa, minha filha linda. Cadê, cara? Ela é linda. Te amo. Minha filha. Mateus, filho do Marcos. A Gislene e o Kleber, eles são da Igreja Batista Boas Novas. Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Vila Zelina? A Fê está aqui entre nós, ela não gosta muito de ficar em pé, né, Fê? Ela não é mais visitante, né, Fê? É nossa já. Bem-vinda sempre. Vamos louvar o nome do Senhor com vocês. Gente, é bom demais receber vocês aqui. E nós queremos, mesmo assentados como vocês estão, orar pela vida de vocês. Essa prática de dar presente, e presente bom, a gente tem que dar continuidade, né? Então, orar pela vida do visitante, para aqueles que estão conosco, é muito bom. Então, eu vou convidar a irmã Karene. Irmã Karene, a irmã pode ir até aqui, por favor. Querido Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre, se estende de geração em geração sobre cada um de nós. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de sermos corpo de Cristo, igreja do Senhor nosso Deus, que está nos vivendo sob o pastoreio do nosso bendito Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos ao Senhor pela vida das pessoas que estão nos visitando nessa noite. Amigos, irmãos tão preciosos, pessoas a quem o Senhor ama e nós como igreja amamos e nos sentimos felizes e honrados com a presença de cada um. Pedimos a tua bênção sobre eles, sobre suas famílias, sobre a saúde, sobre o trabalho, sobre os seus negócios, sobre todos os empreendimentos. Que a tua bênção esteja sobre as suas casas e todos os seus familiares. Que o Senhor fale aos seus corações de acordo com a tua bendita vontade nessa noite, meu Deus. E também agradecemos ao Senhor pela vida do Marcelo, que estará aniversariando no dia 1º. Que o Senhor derrame sobre ele bênçãos abundantes, meu Pai. Que ele tenha sempre o privilégio de estar na presença do Senhor, te conhecendo cada dia mais e desfrutando, ó Deus, da beleza da vida com o Senhor Jesus. Assim agradecemos a Ti por tudo isso e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Muito bem, cansei de falar, o culto é vertical, é para Ele, vamos ficar de pé, vamos continuar celebrando Ele, agradecendo pela maravilhosa graça. Jesus,
é sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele é Deus. Ele não muda. Nessa noite Ele quer abençoar você, Ele quer abençoar. Amém? Pode sentar. Nós vamos continuar com o Senhor. Nós vamos entrar no tempo de dízimos e ofertas. E esse é um tempo muito especial para a igreja do Senhor. Eu costumo dizer isso. Esse é um tempo nosso como igreja. Amigo visitante, você fique à vontade. Fique à vontade. Esse é um tempo nosso que nós fazemos com alegria, com o coração cheio de gratidão. Eu digo também sempre que talvez você, amigo da igreja, não tenha vindo preparado para isso, mas esse é o tempo que o Senhor já falou ao seu coração, falou sobre a graça, sobre o amor, sobre tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a sua vida. Você fala, Senhor, eu quero de uma forma muito especial ofertar ao Senhor e ter um coração generoso diante de Ti. Então você pode participar também desse tempo que a gente está ministrando na vida de vocês. Nós estamos agora já com o Pix. Vamos com o Pix. Então, se você trabalha com um banco, com o Pix, você pode fazer isso também. Na semana que vem nós vamos ter muitas informações, mas você já pode preparar, se precisar, o Robson. O Robson está aí, pode estar toda a orientação, ele e Emiliano. Bom? Isso, no verso do encosto da cadeira aí, nós temos toda a informação no envelope. Bom, participe desse tempo, é um tempo precioso que nós vamos fazer. Agora, eu vou pedir para que a Elaine agradeça ao Senhor. Antes mesmo de você ofertar, nós já estamos agradecendo, porque Deus move os corações, Ele está movendo o seu coração. Então, nós já queremos consagrar aquilo que nós vamos dedicar esse altar. Elaine. Pai, te agradecemos por estarmos na tua casa de oração. E neste momento em especial, nós já te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades e através desse suprimento nós podemos ofertar na tua casa, nós podemos dizimar. Isso é muito bom para as nossas vidas, faz bem aos nossos corações e também estamos fazendo a tua vontade. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Abençoa a vida daqueles que estarão dizimando, estarão ofertando, e abençoa, Senhor, a vida daqueles que precisam de um emprego, que estão necessitados, que o Senhor possa estar suprindo essas necessidades, abrindo uma porta de emprego, dando o pão, dando o alimento das suas casas, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Você pode fazer isso enquanto a gente louva o Senhor com o som de uma música.
Deus não, só vai cantando, vai fluindo. E aí, de verdade, Ana, eu pensei que você canta assim, eu sei que não posso negar. Os teus olhos estão sobre mim, estão cuidando de mim. Ana, está cuidando da sua família, Rafael, da sua família. Eu ouvi o testemunho tão bonito de vocês no dia de ação de graças. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos abraçado, não tem nos faltado nada. Você tem alguma coisa para agradecer ao Senhor? Eu tenho porque Ele tem sido muito bom comigo. E Ele tem me dado tantas coisas que eu nem imaginava. Você não quer vir aqui na frente agradecer comigo? Quer sair do seu lugar? Quando a gente canta assim, olha, sei que não posso negar que os teus olhos estão sobre mim, Senhor. Eu sei que os teus olhos me enchem da tua paz. Paz que excede todo entendimento. Paz que ninguém entende, ninguém explica. Mas Deus dá essa paz. Vamos cantar enquanto vamos ir à frente, vamos juntos. Os olhos é para que nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia, Senhor, tu sabes de mim. Nos olhos meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Enquanto me sobra, nada posso mudar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Igreja, você pode ficar de pé? Vamos para que se inspire para a igreja. Sabe, irmãos, é muito bom quando nós podemos abençoar e nos sentir abençoados. Então eu vou pedir para você estender sua mão sobre a vida dessas pessoas aqui na frente. Estende sua mão. Nós vamos orar e agradecer a Deus, porque Ele tem cuidado e Ele tem abençoado essas vidas. Nós vamos pedir para que o Senhor continue a derramar mais e mais das bênçãos dEle sobre essa igreja, sobre essas famílias. Pastor, nos ajuda nesse tempo. Estende sua mão e vamos orar sobre a vida deles. Ó Deus, bondoso Deus, como é maravilhoso sermos contemplados o tempo todo por Tua fidelidade, por Tua bondade. Nosso coração se enche de alegria, de gratidão, o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão, a Tua companhia, a Tua presença, que bem precioso. A família de fé, a nossa cidade, essa cidade que vivemos, que hoje escolhe o seu próximo governante. Nós colocamos essa cidade nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor é o governante sobre todo o governante. Eu louvo ao Senhor pelos meus irmãos e irmãs aqui à frente, que expressaram publicamente a sua gratidão e a alegria de caminhar na Tua companhia. Todos nós contemplamos isso, e se alguém aqui não tem ainda essa alegria, esse prazer de andar contigo, de Te conhecer, seja essa a noite apropriada, a noite aceitável, cativa, alcança, seduz esses corações, assim como seduziste os nossos. Dá-lhes olhos para ver, assim como o Senhor nos deu olhos para ver que tudo o que temos vem das Tuas mãos. Agradecemos por isso, agradecemos pela vida dos nossos irmãos, agradecemos por aqueles que estão nos acompanhando
Amém. Podem se sentar. Quando eles começaram a cantar de novo, eu estava aqui na frente e comecei a fazer dublagem, mas eu não aguentei. Eu desliguei o microfone, né, para louvar o Senhor com toda alegria. Isso é um privilégio que nós temos como povo de Deus. Que tempo precioso, que tempo especial na presença do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão, louvar a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos, amigos que nos visitam, e louvar a Deus de uma maneira muito especial pela vida do Carlinhos. O Carlinhos fez uma cirurgia na quinta-feira, né, Carlinhos? Sexta-feira, e está tocando bateria aqui, olha só, né? Mas foi um procedimento tranquilo. Bênção, estava um pouco apreensivo, né? E a gente fica mesmo, mas o Senhor é quem guarda, o Senhor quem é presente. Nós oramos por sua vida, viu? Louvado seja Deus. Hoje a gente tem muitas maneiras de contribuir, né? A gente pode contribuir aqui, a gente pode contribuir pelo Pix, pelo aplicativo. A igreja tem um aplicativo que você pode baixar lá pelo Play Store ou pelo Apple Store, né? Basta pesquisar aí, Belapa. Mas uma sugestão que eu quero dar para vocês, eu dou muito valor a símbolos e eu dou muito valor a este momento. Então, minha sugestão, quando você fizer a sua contribuição, seu dízimo e oferta por meio eletrônico, imprime. Vem aqui na hora do culto, da dedicação, se apresenta em oração diante do Senhor, demonstrando sua fé, sua gratidão em contribuir. Ou se não deu para imprimir, né? Eu acho que só quem é da idade do Rafael para cima que tem impressora em casa, né? Tem impressora em casa? Então tem impressora em casa? Pensam aí, tem impressora em casa? Tem, ó, o Elias tem, né? Então, mas se não tiver impressora, tem impressora em casa, tá vendo só? Quem tem impressora em casa denuncia a idade, né? Então, mas você pode pegar também o envelope, escreve no envelope sua contribuição, mesmo sem ter impresso, né, o comprovante, escreve lá, eu fiz a transferência, né, e aí os tesoureiros localizam. Mas a ideia é nós participarmos desse momento aqui de adoração comunitária, de dedicação, tá bom? Se espera, é o tema da reflexão de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12, um texto muito conhecido de todos, e é sobre ele que nós vamos meditar agora. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando
e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Jesus havia curado antes disso um homem leproso. Se você ler o finalzinho do capítulo 1, ele cura um leproso. O leproso ele está indo de um vilarejo a outro pregando o evangelho, e no caminho o leproso interrompe a comitiva e diz assim: se o Senhor quiser, pode me curar, pode me limpar. E Jesus olhou para ele cheio de compaixão e disse: sim, quero ser limpo. E aí o homem imediatamente foi purificado da sua lepra, mas Jesus, com muita veemência, com muita gravidade, disse àquele homem que não contasse nada a ninguém, até que se apresentasse ao sacerdote. Isso porque era a função do sacerdote atestar a cura de alguma doença contagiosa como a lepra. O sacerdote tinha essa função na época, mas acredito que muito mais do que isso, Jesus tinha a intenção de dar testemunho àqueles que eram os líderes religiosos, os líderes do povo, para que eles também pudessem ouvir, acolher, crer e participar da salvação, da cura da sua alma. Mas como vocês conhecem o texto, o homem não conseguiu se conter e começou a espalhar a notícia de que fora curado aos quatro ventos. Resultado: Jesus não podia mais, por causa disso, entrar nas cidades, nas vilas, por causa das multidões. Ainda assim, durante um tempo ele fica nas partes exteriores, né? Nas estradas, ao redor das cidades, e atende todo mundo que vai a ele. Mas logo ele precisou interromper a sua curta viagem pelas aldeias da Galiléia e voltou para sua casa, para sua própria cidade, em Cafarnaum. Vocês já devem ter lido que nosso Senhor Jesus cresceu em Nazaré, mas logo no início do seu ministério ele se mudou para Cafarnaum, provavelmente por razões estratégicas, né, para anunciar o evangelho do reino. Não demorou muito para que a casa de Jesus em Cafarnaum ficasse lotada de gente, ficasse repleta de gente ao redor, cercada por todos os lados de pessoas sedentas pelos milagres que já estava sendo dito que Jesus havia realizado, estava realizando. E Jesus então aproveita aquela multidão que se reúne para anunciar o evangelho. Ele começa a falar a palavra de Deus para a multidão. Mas enquanto ele estava proclamando o evangelho para o povo que se comprimia em volta da casa e também dentro da casa, 4 homens estavam talvez nem prestando muita atenção no que ele estava dizendo. Enquanto ele falava, eu estou ouvindo um barulho já tira a minha atenção. Você imagina Jesus pregando o evangelho para a multidão e os caras abrindo um buraco no teto da casa, né? Era isso que estava acontecendo. O telhado, o teto da sua casa, o forro da sua casa estava sendo retirado
por 4 homens que estavam com o objetivo de ajudar um 5º homem, um amigo, um paralítico. E depois de abrir um buraco no teto, o que eles fazem? Eles sobem com o paralítico em cima da casa e baixam por aquele buraco bem na frente de Jesus. E nesse ponto da história, da narrativa, Marcos faz uma declaração surpreendente. No verso 5 do texto que lemos está escrito assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Jesus não estava falando do pecado de furar o teto da casa dele, né? Imagina o transtorno que o Senhor teve depois. Mas ele não estava perdoando, Wilson, este pecado especificamente. Jesus estava indo muito além, muito mais fundo do que isso. Jesus estava declarando um perdão para aquele homem que somente os sacerdotes tinham autoridade para fazer. E não era só simplesmente os sacerdotes anunciarem o perdão como Jesus estava fazendo. Por quê? Porque para que os sacerdotes pudessem declarar o perdão dos pecados de alguém, era necessário antes que eles se submetessem a um ritual bem longo e muito complicado de purificação e logo em seguida oferecer os sacrifícios que eram determinados pela lei. E os mestres da lei que estavam ali, assim como todos os demais, sabiam muito bem disso, estavam familiarizados com aquele procedimento e por isso ficaram completamente chocados com Jesus pronunciar o perdão dos pecados daquele paralítico. Provavelmente os próprios discípulos, Jesus já tinha naquele momento pelo menos 4 discípulos caminhando com ele, né? Que era André e Tiago, Pedro e João. Os próprios discípulos devem ter ficado espantados. E acredito que até mesmo aqueles 4 homens cheios de fé, que estavam trabalhando duro ali, os amigos do paralítico, devem ter ficado completamente chocados. Por quê? Porque afinal, aqueles homens, eles não haviam levado o seu amigo paralítico ao templo. Eles haviam levado a um curandeiro. Estou tentando pensar com a cabeça deles. Estava sendo propagado por todas as aldeias que havia um homem fazendo milagres, curando pessoas em nome do Senhor. E eles foram então até este curandeiro, até esse operador de milagres, esse profeta. E até então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava somente pregando a palavra de Deus e curando e expulsando demônios. Declarar o perdão de pecados era algo que ele ainda não tinha feito, e era algo que estava muito além dos primeiros ensinamentos e até dos milagres que ele tinha realizado. De acordo com o que eles sabiam, aquilo era uma blasfêmia. E foi exatamente isso que todo mundo pensou. O que ele está dizendo? Olha, agora ele saiu da linha. Até então tudo estava bem, mas agora a coisa complicou. Somente Deus pode perdoar pecados. Blasfêmia.
E blasfêmia, como vocês devem saber, é tudo aquilo que se faz, é tudo aquilo que representa uma ofensa ou uma agressão contra objetos ou ensinamentos ou até mesmo pessoas que são consideradas sagradas. Mesmo diante do espanto de todos ali, e particularmente dos mestres da lei profissionais, Jesus não recua. Ao contrário, ele ainda foi além, dizendo assim, verso 8 a 10: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue sua maca e ande? Parece até uma pergunta retórica, né? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados ou levante e ande? A resposta é óbvia. É muito mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque ninguém pode ver isso. Está na subjetividade. Mas aí, nosso Senhor diz no verso 10: mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. E aquilo que já estava causando espanto ainda foi mais além, porque agora Jesus falou referindo-se a si mesmo como Filho do Homem. Aquelas pessoas conheciam muito bem o Antigo Testamento, era a Bíblia que eles tinham, que eles aprendiam desde criança nas sinagogas. Eles conheciam muito bem, Marlov, o livro do profeta Daniel. Daniel, ele falou que o Filho do Homem seria alguém que um dia viria da parte de Deus, com autoridade e poder do próprio Deus, e venceria todas as forças do mal, e iria também exercer o juízo divino sobre o mundo todo. E Jesus vem e usa esse título, Filho do Homem, simplesmente como quem estava dizendo: eu. E o tipo de justiça que ele exerceu naquele momento como Filho do Homem ia muito além de um mero ato de vingança contra pecados, contra a maldade. E para aquele povo, vocês sabem muito bem disso, justiça e vingança eram termos praticamente sinônimos, como até hoje para algumas pessoas ainda são. Ou seja, além daquela aparente blasfêmia de dizer ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados, Jesus vai além e piorou ainda mais a sua situação ao chamar a si mesmo de Filho do Homem, ao apresentar-se como aquele que havia sido pronunciado pelos profetas como alguém que viria da parte de Deus. E aí, meus irmãos, certamente Jesus estava começando a ter um problema muito maior, muito mais complicado do que um buraco no telhado de casa. Porque ainda que alguém de boa vontade, bem intencionado, pudesse dizer que ele só estava sendo infeliz com o uso dos termos, com o uso das palavras. Aliás, vez por outra, nós pregadores cometemos esse ato falho, né? De usar uma palavra equivocada que cria uma grande confusão. Jesus não retira o que disse, para surpresa de todos. Verso 11: então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca
e vá para casa. Marcos narra o seguinte: o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Até porque não foi só um milagre operado no corpo, né? Foi um milagre operado no cérebro, na mente também, porque afinal de contas, como que você aprendeu a andar? Como nós aprendemos a andar? Primeiro a gente rolava, né? Depois a gente se arrastava, depois a gente aprendeu a engatinhar, depois ficava em pé segurando em alguma coisa, mas sem andar, depois dava 1 ou 2 passos e caía, até que conseguiu andar. E aquele homem que era paralítico simplesmente andou. É como que se o Senhor tivesse não só curado o corpo, mas feito o download do aplicativo, do software, que já possibilitava o homem andar a partir daquele momento. E ele não só andou, mas ele saltou e pegou a maca e saiu. E todo mundo ficou impressionado, e agora não havia mais nenhuma dúvida de que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, porque era isso que estava em questão: se ele podia ou não perdoar pecados. Se aquela afirmação que havia pronunciado e causado espanto, escândalo geral, deveria ser considerada uma afirmação verdadeira ou uma blasfêmia. É por isso que essa ideia de que Jesus é somente um grande mestre, um homem que lutou pela paz, um ideólogo, o fundador de uma religião, isso é completamente absurdo, porque ninguém, nenhum fundador da religião, nenhum profeta, nenhum filósofo, nenhuma pessoa relevante na história falou como Jesus falou. E aí, né, como disse o C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, a gente precisa tomar uma decisão. E aí você vai concluir que ou ele era louco, ou, nas palavras de Lewis, ele era um demônio, ou ele era exatamente aquilo que estava dizendo sim. Não existe neutralidade. Não existe como Jesus não nos deixou a opção de dizermos dele que era simplesmente um bom mestre, um grande mestre. Alguém que disse o que disse, que fez o que fez, não dá para você encerrar na categoria de um grande mestre. Muito além do milagre, a cura do paralítico era então um sinal que apontava para algo maior, mais amplo, que sinalizava a nova vida que Deus decidiu conceder para todos aqueles a quem Ele mesmo escolheu, isto é, para todos aqueles que decidirem crer em Jesus Cristo, que decidirem recebê-lo como Senhor e Salvador. A cura do exterior, a cura do corpo do paralítico, estava sinalizando que a autoridade de Jesus enquanto Filho do Homem era também uma autoridade que lhe possibilitava curar o interior
tirar a alma, o ser, de uma condição de treva e transportar para a luz, de trazer da morte para a vida, da paralisia espiritual para a plenitude espiritual, na presença de Deus. E essa cura chegou àquele paralítico de que maneira? Através do perdão dos pecados. Pecados que ele havia cometido. E pecados que, segundo as Escrituras, ele havia herdado de seus pais, que haviam herdado de seus pais, que haviam herdado de Adão. E essa cura que Jesus operou na vida daquele homem aconteceu desde as raízes mais profundas e ocultas de sua personalidade, ou, na linguagem da Escritura, do seu coração. Porque aquele perdão, aquela demonstração de cura, veio para reparar não só o corpo, mas até mesmo as feridas mais antigas, as dores mais profundas e as perversões mais vergonhosas residentes na sua alma. A cura que Jesus operou revela um Deus que está presente, revela um Deus que está em ação, agindo, operando para erradicar todo o mal, para estabelecer o seu reino, para reunir um povo para si mesmo, através de pessoas salvas, transformadas e seguradas por Ele. O Senhor operou na vida daquele paralítico como Ele opera na minha e na sua vida, como um cirurgião removendo um tumor. E o mais importante é que esse cirurgião está completamente comprometido e interessado em nossa plena recuperação. Não só na cura do corpo, mas na salvação do ser, no resgate do ser de um modo integral. E esse perdão curador só é possível porque, segundo o Evangelho, Jesus é o nosso sumo sacerdote puro. Lembra? Os sacerdotes eram escolhidos da descendência da família de Arão, precisavam passar por uma série de rituais de purificação para operar uma cura e um perdão provisório. Jesus vem como sacerdote já puro, porque era perfeito, porque não tinha pecado, e ele também, além de ser o sacerdote, ele mesmo foi o sacrifício puro oferecido a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Esse juiz, que seria o Filho do Homem anunciado por Daniel, ele foi ao mesmo tempo o juiz e ao mesmo tempo o réu, ao oferecer-se a si mesmo em nosso lugar e em nosso favor. O Evangelho também revela que esse perdão não está disponível a quem fica só ao redor, a quem meramente se contenta em pertencer à multidão que estava somente em busca de Jesus por conta dos milagres que ele realizava. Aliás, é muito interessante isso. Não sei se você já leu o Evangelho com calma e observando isso. Jesus tinha problemas com a multidão. Ele tinha compaixão,
ele curava, ele expulsava demônios, ele alimentou uma grande multidão. Mas normalmente as multidões deixavam o nosso Senhor um pouco inquieto, impaciente, a ponto de, sempre que ele estava cercado pela multidão, em algum momento ele ia arrumar uma confusão. Por exemplo, na ocasião em que ele ia pelo caminho, sendo seguido pela multidão, e ele de repente para, se vira e diz assim: olha, vocês estão me seguindo não é porque vocês creem, mas porque eu multipliquei o pão para vocês. E aí alguém lá da multidão disse assim: não, mas Moisés nos deu do maná do deserto. E aí Jesus disse: não, quem deu o maná não foi Moisés, foi o meu Pai. E eu digo para vocês, não trabalhem pelo pão que perece, mas trabalhem pelo pão que dura eternamente. E alguém perguntou: mas como a gente pode conseguir esse pão? E qual foi a resposta do Senhor? Eu sou o pão da vida. Ao mesmo tempo o sacerdote, ao mesmo tempo o sacrifício, ao mesmo tempo o alimento espiritual transformador, renovador. O Evangelho revela que esse perdão, portanto, não está disponível a quem se contenta em ficar somente ao redor, em participar da multidão, estando interessado somente em seus próprios interesses. Esse perdão é oferecido para quem quer mais, muito mais do que isso. Para aqueles que expressam a mesma fé que tiveram aqueles 4 homens, por exemplo, que escalaram a casa com um amigo paralítico nas costas, que romperam o telhado para se apresentarem diante de Deus. Esse perdão vem para aqueles que apresentam a Cristo o seu fardo pesado de pecados e que desistem de toda forma de autojustiça através dos seus próprios esforços, reconhecendo que, como compôs Martinho Lutero, a minha força nada faz. Estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. E a pessoa que se apresenta diante de Jesus Cristo dessa maneira, receberá com toda certeza muito mais do que espera, e muito mais do que as outras pessoas que estão ao seu redor são capazes de querer, mesmo de imaginar. E é claro, não dá para terminar essa reflexão sem fazer a você um convite, um desafio. E o convite é simples: venha a Cristo, renda-se humildemente diante dele, reconhecendo a sua própria condição de paralisia espiritual, reconhecendo a sua impossibilidade de curar-se dos pecados que você cometeu ao longo da sua vida, do pecado que você herdou, dos pecados que você sofreu e que fizeram enfermar a sua alma. Reconheça diante dele, humildemente, a sua necessidade de salvação, de perdão, de cura interior. E aí você poderá ter a plena certeza de que, fazendo isso, receberá mais, muito mais do que espera, muito mais do que imagina. Foi o caso do paralítico, foi o caso dos seus amigos. Eles esperavam somente
um milagre para que pudesse voltar a andar. E ele sai daquela casa com os seus pecados perdoados, ele sai daquela casa salvo, seguro e transformado eternamente. E assim como o paralítico, todo aquele que se colocar diante de Jesus, todo aquele que confessar os seus pecados, todo aquele que depositar nele a sua fé, se levantará de um salto para uma nova vida. Como aquele homem pegou a sua maca e saiu andando diante de todos, você também dará um salto de qualidade de vida agora, porque a sua vida se tornará uma vida com Cristo, uma vida unida inseparavelmente à vida de Cristo. Você também dará um salto de sentido para a sua existência, porque você se tornará um discípulo de Jesus, alguém que tem um propósito. Você se tornará um membro no corpo de Cristo, a sua igreja. E ainda mais do que isso, além de um salto para viver uma vida neste mundo repleta de significado, você também receberá uma esperança, uma certeza de que um dia lhe será dada a oportunidade e o poder para saltar finalmente para a eternidade na presença de Deus. E ali experimentar mais do que você é capaz de pensar, de imaginar, em termos de felicidade, de salvação, de plenitude. E tudo isso é possível porque se tornou possível por causa do poder, do amor curador e perdoador de Deus, manifestado em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem. Do julgamento que ele recebeu sobre si por nossos pecados, para nos conceder a liberdade e a felicidade preparada para todos aqueles que forem recebidos como filhos de Deus. E da presença e intercessão contínua que o próprio Senhor Jesus hoje realiza por nós e que garante que tudo aquilo que nos está prometido será finalmente cumprido, realizado plenamente. Eis o meu convite e eis o meu desejo, a minha oração, para que você se apegue em Jesus, se firme em Jesus, receba verdadeiramente com toda alegria esse convite. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, nós te louvamos porque em Jesus Cristo temos muito mais do que imaginamos. O Senhor cuida da nossa vida em todos os detalhes, mas o Senhor ainda preparou algo muito mais além, maravilhoso, uma vida eterna, uma vida de significado, uma vida na tua presença, uma vida na tua família. Por isso, ó Pai, eu peço ao Senhor agora que o Senhor confirme a tua palavra e confirme a condição de filho de Deus no coração dos meus irmãos aqui, lhes dê encorajamento para viver à altura daquilo que são em Cristo Jesus. E também oro ao Senhor, pedindo que o Senhor derrame a tua salvação sobre aquele que ainda não experimentou da tua graça. Que não haja ninguém aqui neste lugar, ninguém acompanhando,
cura, que tira toda a paralisia da alma, do espírito, que traz uma nova vida que verte para toda a eternidade. Cuida, Senhor, trabalha cada coração, trabalha cada um dos teus filhos e filhas aqui de acordo com a necessidade que tem, e seja do Senhor toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Pelo fogo
da graça.